A atuação do Flamengo foi horrível, foi a pior do ano. Mais uma vez, com um homem a mais, por muito tempo, não soube tirar proveito dessa vantagem numérica, né? Acho que é uma acomodação. O Tite foi muito mal também, escolhas, as trocas que fez. No final do jogo ele coloca um outro centroavante, o Carlinhos, e tira um zagueiro. A defesa vira uma grande bagunça, uma desorganização total. Acho que o Flamengo teve um jogo muito ruim. Não merecia vencer. Se tivesse que ter ou empata ou perde, a vitória não mereceu. Independentemente das questões de arbitragem, o Flamengo não merecia vencer. Foi um jogo muito ruim. Eu estou imaginando que ele vai fazer mudanças para quarta-feira contra o São Paulo, porque ele não vai fazer críticas na coletiva, evidentemente, ao time. Os técnicos geralmente não fazem isso, o Tite nesse ponto, nunca espere isso dele. Mas eu imagino que ele vai tomar algumas decisões, algumas mudanças que ele possa fazer, deva fazer, né? E há de se registrar também o mau desempenho do Arrascaeta, já alguns jogos que ele vem jogando muito mal mesmo, né? Mas a atuação foi péssima, 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 uma coisa assim deplorável, né? E com uma vantagem de novo durante um bom tempo, tendo 11 contra 10. Agora, o jogo acabou sendo muito ofuscado também pelo gramado, de fato, concordo com o Arnaldo. Ontem eu vi muita gente falando, coitadinho do Atlético, na transmissão que eu vi então, o Atlético, coitado, prejudica. Ele que escolheu jogar lá. Ele que escolheu jogar lá, porque queria dinheiro da arrecadação, não é isso? Abriu lá Isso. metade do estádio para a torcida do Flamengo, ele que quis, o Atlético quis jogar lá. Ele tinha uma opção. Então, o Atlético não é coitadinho, não. Aí quem pode reclamar é o visitante, que foi jogar num gramado ruim. Aliás, ruim não, impraticável. É um gramado péssimo, uma coisa medonha, né, com aquelas placas saindo, aquela coisa toda. O estádio estava fechado há muito tempo, então o que se vendeu foi que, não, recuperaram o estádio, mexeram e estava muito ruim. Mas o jogo acabou sendo o jogo só da arbitragem. Eu acho que o árbitro acertou mais do que errou no jogo. Mas para mim ele comete um erro capital. Eu acho que, independentemente de se na Premier League marca ou não marca os pênaltis, eu entendo que o futebol não é isso. O jogador salta, o Maguinho, cabeceia a bola, ele salta mais que o Bruno Henrique, quando ele desce, o braço atinge o Bruno Henrique. Para mim, isso é tão acidental quanto o choque de cabeça ali do Adriano com o Vinha. Os dois bateram a cabeça, os dois saíram do jogo. O Vinha ainda foi para o hospital. A mesma coisa, nenhum dos dois quis cabecear o colega de profissão. E eu acho que o Maguinho não quis acertar o Bruno Henrique. Ele saltou, disputou a bola, acidente de trabalho. Agora, como é que você salta com o braço amarrado? Experimenta saltar com o braço preso. Amarra uma corda nos braços e fica pulando. Todo mundo toma impulso para saltar, isso é óbvio. E foi o que o rapaz fez. Então eu entendo que aquilo ali, para mim, isso nunca deveria ser marcado falta, como também não engula aquela história do jogador abrir o braço para ganhar uma área maior e fazer uma proteção, e o adversário, às vezes, o cara enfia a cara no braço do adversário, sem exagero. E põe a mão no rosto, parece que estão arrancando seus olhos, rola no gramado, finge que fraturou, que está cego. Ai, meu Deus, grita, e os caras vão lá e dão um cartão, marcam falta. Muitas vezes não é nada, o cara só abriu o braço para fazer uma proteção. Isso sempre houve no futebol, gente. Sempre houve. E agora, muitas vezes, a malandragem é essa. E os árbitros, muitas vezes, caem, porque eu entendo que muitos árbitros não entendem como se processa o jogo. São verdadeiros, como diria o Tostão, é o Zé Regrinha, né? O cara só vai ali Exato. naquilo que ele interpreta daquela maneira. Então, para mim, o pênalti é um erro. Agora, daí, como eu vi aqui na internet, insinuações de que o árbitro estaria encomendado, fabricando resultado. Gente, vamos recapitular. Ele deu um pênalti contra o Flamengo, que eu achei bem feito, pela tolice do Léo Pereira, mas ninguém dá aquilo. Ninguém dá aquilo. Nem aqui, nem na Premier League. Eu conversei com alguns ex-árbitros ontem para entender as recomendações, e um deles falou o seguinte: sabe o que eu faço, Mauro? Ali na hora, eu dou a falta do jogador do Atlético, Luiz Felipe. Falei, poxa, mas o Léo Pereira empurrou ele depois. Mas antes ele foi lá e incomodou o goleiro. Não pode importunar o goleiro na reposição de bola. Isso já acabou há muito tempo, né? Antigamente podia. Tinha até aquele lance que o goleiro quicava a bola e alguém podia tomar a bola enquanto ela estava no ar. Isso não pode mais. O goleiro tem que ter liberdade para repor a bola em jogo. Inclusive, quando essa mudança foi feita, o argumento era acelerar o jogo, né? Então deixar o goleiro repor a bola com liberdade. Então o atacante adversário não pode importuná-lo. Ele dava uma falta ali do jogador, uma infração, uma falta técnica, atitude de inconveniência, lá o diabo que ele quisesse. E parava o lance. Mas o empurrão do Léo Pereira, isso a jogada já estava parada, eu já dei a falta. Ele poderia fazer isso, acomodava, não dava o pênalti contra o time grande e ficava por isso mesmo, né? Ele poderia ter expulsado o Alejo, que chutou a cara do Ayrton Lucas no primeiro tempo. O William Arão foi expulso 2 vezes, em jogadas muito parecidas, ambas em jogos contra equatorianos. Na Recopa 2020, contra o Independente Del Valle, e contra a LDU de Quito, no mesmo ano pela Libertadores, depois já durante aquele período da pandemia, sem público.
né? 2 vezes o Ilharão levantou o pé. O André do Fluminense não foi expulso, não foi marcado falta dentro da área. No jogo contra o Argentino Júnior ano passado do Maracanã, isso foi muito comentado. Por que não aconteceu nada? Por que o André não foi punido? Na Argentina eles lembram bem, aqui passou batido, pouca gente observou. Mas ele foi lá e deu amarelo. Se ele quisesse realmente prejudicar o time da casa, ele dava vermelho. Com chance para isso ele teve, né? A falta e a expulsão me pareceram corretas. O Alix Vinícius, jogador, ele dá um chute na canela do Pedro, o Pedro ia para dentro do gol, tinha outro jogador, só se pegasse um Uber para alcançar o Pedro, uma motoboy, ele estava lá atrás. O Pedro corria livre em direção ao gol. Ele foi lá e deu o cartão e marcou a falta, da falta surgiu o gol do De La Cruz, né? O gol anulado com a imagem do VAR, a origem da jogada é uma falta totalmente inexistente, que pouca gente percebeu, e aquela linha não dá para confiar, que diabo é aquilo aí, a gente fala isso quase toda semana, né? Então acho que ele acertou mais do que errou, mas para mim ele errou no lance capital. Ele errou no lance capital. Eu jamais aceitaria aquilo como pênalti, acho que foi um absurdo, ainda mais no momento daquele do jogo. Então acho que o Atlético tem razão para reclamar da marcação do pênalti, achei péssima decisão, com a influência do VAR, né, que foi lá e apitou e tal. Agora não teve só isso. No jogo do Vasco contra o Grêmio, teve pênalti para os dois lados, e aí quando o VAR quis entrar em ação, o árbitro ignorou o VAR. Marcou, certo ou errado, decisão de campo foi o que prevaleceu. Quem apita, é ele ou é o VAR? Eu também acho que ele foi inflexível e errou. Mas a gente tem que decidir também o que a gente quer, que o VAR apite ou o cara apita. E no jogo Cruzeiro e Botafogo, teve um gol no lado do Cruzeiro que me pareceu que a bola bateu no braço do jogador do Botafogo. E teve isso também. Então, assim, são várias situações bizarras que vão acontecer sempre com árbitros novos ou velhos, experientes ou inexperientes. Mas eu entendo que no jogo de ontem, a gente pode discordar das marcações do árbitro. Ele marcou contra os dois, gente. Ele não marcou contra um só. E daí, como eu vi gente insinuando, como se o cara tivesse ali para fabricar um resultado, isso é uma narrativa covarde, e já tentam imputar a um clube específico, que é o Flamengo, os benefícios da arbitragem, como se os outros não fossem beneficiados. Isso é uma grande piada, isso é uma grande canalice, para dizer a palavra certa. E ontem o movimento estava muito forte em relação a isso. Isso eu acho um absurdo. Vamos ver a mesma eloquência de quem ontem estava arrancando as calças pela cabeça por conta dessa marcação de pênalti, né? Eu também estava arrancando as calças pela cabeça, vou continuar arrancando as calças pela cabeça, porque eu acho isso um absurdo, eu acho isso que é contra o futebol. Não importa a camisa, dane-se quem está jogando. E sobre o gramado artificial, se eu fosse técnico, eu jogasse o meu time no gramado ruim, aqui no Brasil, eu falaria, por exemplo, que entre aquele gramado e a opção que eu teria, não seria nunca artificial, mas o gramado, por exemplo, da Neoquímica Arena do Corinthians em Itaquera. Não citaria o artificial, citaria o gramado do Corinthians ou algum outro bom gramado do futebol brasileiro. Esse negócio que o Mauro está falando sobre essa questão da arbitragem, aí resvala, tá vendo, o John Textor avisou e ninguém deu bola para o que ele falou. São coisas diferentes, né? É meio covarde você falar que as pataquadas do John Textor também estão chanceladas por causa de uma arbitragem tenebrosa que foi ruim para todo lado, não é, Juca? A arbitragem no Brasil é ruim muito antes do John Textor nascer, não é nem dele chegar aqui, e não evoluiu. Então, não é por aí. Não precisa de inteligência artificial para diagnosticar os males das nossas arbitragens, nem muito menos dos nossos gramados. Agora, é claro que a responsabilidade pelo gramado do Serra Dourada é de quem escolheu jogar lá. Só que, antes disso, a dona CBF deveria ter um regulamento que exigisse um padrão de gramado, coisa que ela não faz, e que a Federação Paulista de Futebol fez já há algum tempo. Você vê o Campeonato Paulista disputado em gramados, se não são os europeus, os alemães, os ingleses, são gramados aceitáveis. E no Campeonato Brasileiro, não. E a responsabilidade é da dona CBF, que tem milhões no cofre e que não estabelece um padrão para os gramados do campeonato que ela organiza, né? E também não precisa de inteligência artificial para constatar isso. E que os clubes poderiam tomar a dianteira, né? Vamos lembrar disso, os clubes poderiam tomar a dianteira a partir de 2025, chancelados pela própria CBF, e mais uma vez a gente fala que não tiveram competência de se unir em torno dessa questão. Eles estão pensando só em R$1, R$10 ou R$1 milhão na transmissão, não pensam no gramado, não pensam na arbitragem. Enquanto eles estiverem assim, a gente vai continuar discutindo isso toda a rodada. Claro. O Breno Silva fala que quem exigiu o jogo no Serra Dourada foi o Flamengo. Não foi. Pelo contrário, foi o Atlético Goianiense. Eu acabei de falar disso, viu? Acabei de falar.
Como é que o Flamengo pode exigir o jogo no campo do adversário? Esse tipo de versão cafajeste que surge a todo instante vai virando meia-verdade, cara. Esse é o problema. É uma coisa muito óbvia. Como é que o cidadão pode imaginar uma bobagem desse tamanho? E outra coisa, eu concordo com o Juca. Agora, o Atlético ele está lá em Goiânia, né? Os seus representantes, seus dirigentes têm condições de pegar um carro e ir até o estádio, verificar o estado do gramado, estão ali pertinho, e poderia ter visto. Então, assim, escolheram mesmo, ou sabiam que estava ruim ou não inspecionaram. Então, o Atlético não é vítima, é isso que eu quero dizer. Eu concordo com o Arnaldo nisso. O Atlético não é vítima. Ele escolheu o gramado ruim tendo um gramado bom para jogar. Melhor para jogar. Para poder o quê? Botar uma torcida grande de visitante lá e ganhar uma grana. Né? Agora tem a lei do mandante, a renda da televisão, se eu vendo para alguém é minha, a partir do ano que vem, como muda tudo, né? E eu também posso colocar a torcida adversária, que é numerosa, e ganhar uma grana que, ok, legítimo, você pode fazer o que você quiser, mas o gramado não tinha condição. Porque eu digo isso porque na transmissão eu vi um coitadismo do Atlético, o Atlético escolheu, cara. E a súmula do árbitro mostra também aqui os palavrões do Jair Ventura pro árbitro, né? Logo no começo do jogo. E o Tite, depois na coletiva, meio que consertou. Realmente ele foi ofendido. Que, aliás, tem nada o Tite que se meter nisso. Não é problema do Tite. Se o técnico adversário é expulso, dá medalha, defende técnica, qual é, meu irmão? Problema dele. Isso é uma competição, amigo. Se o técnico adversário for expulso, deixa ser expulso. Eu quero ver no dia que ele falar alguma coisa, for expulso, o outro técnico vai lá para defendê-lo. Sabe? Esse negócio de ficar bancando, esse bom mocismo também não cabe, não. Não cabe, não. Tem que ficar na dele. Problema do Jair. Problema do Jair. E até que ponto o Jair disse aquilo porque estava tão nervoso no comecinho do jogo ainda, ou é uma tentativa de você inibir um árbitro, intimidar um árbitro novato? Só que o cara foi lá e estava com um cartão, apito nervosíssimo. Pimba, cartão, um abraço, amigo. Ah, me xingou? Tchau. Um abraço. Lembrando, a área técnica não é para xingar o árbitro. É para instruir o jogador. Antigamente, no começo, você saía do túnel, ia lá, falava e voltava, lembra? Agora o sujeito pode permanecer ali os 90 minutos. Mas para orientar, e aqui no Brasil como é que funciona? Eles querem ficar sempre do lado direito para poder perturbar o bandeirinha, o jogo inteiro. Os técnicos que fazem questão, vários deles, né? E o palavrão para o árbitro. Foi dedurado pelo bandeira. Se ele não faz isso, sabe o que os demais colegas da equipe de arbitragem vão pensar? Esse cara é um banana. O técnico no começo xingou, ele não fez nada, nem cartão deu. O cara foi lá que quis mostrar autoridade. É isso. Olha aqui, segundo acabo de receber uma mensagem de John Textor, a inteligência artificial está mandando mudar a nossa chamada. É gramados em cheque com CH, não com X. Entendeu? Ué, mas quem falou? Temos isso? Gostei da brincadeira. Arbitragem em cheque, captei. Captei. Ô, Trajano, como você acha que está a enquete? Qual foi o grande jogo da rodada? Repite, por favor. As opções, como diria o outro, são as seguintes. Qual o grande resultado dessa primeira rodada? Vitória do Fortaleza, goleada do Furacão, vitória do Flamengo ou vitória do Palmeiras? Péssima enquete, né? Porque induz... Boa, excelente. Voltei com tudo. Ele voltou tinindo da vinícola. Vai dar. Fortaleza tem menos prestígio, mas poderia ser primeiro, né? Vai dar Palmeiras. Vai dar Atlético. Agora você errou e errou na mosca, viu, Trajano? O Palmeiras é o menos votado, com 8%. A vitória do Flamengo tem 10%, a goleada do Furacão 42% e a vitória do Fortaleza 39%.